Olá, meus queridos, minhas queridas alunas. Aqui, professor Jussival, nós iremos agora trabalhar com vocês o argumento na nossa disciplina de filosofia. Nós vamos trabalhar agora um conteúdo chamado argumento. Nós já discutimos aqui pelo nosso canal, pelas nossas aulas, assuntos como a felicidade, como a dúvida, como o diálogo, como a consciência. E agora nós iremos estudar o argumento. O argumento que será o nosso próximo conteúdo aqui na nossa aula de filosofia, tá bom? Então vamos lá. O nosso instrumento de trabalho é o nosso livro, como todos vocês já sabem. E você vai abrir o seu livro na página de número 91. E lá nós iremos discutir cada ponto que eu irei colocar aqui para vocês, tá bom? O argumento, professor Jussival, vamos então começar a nossa aula, tá bom? Bem, no ponto de introdução, é importante a gente entender o que significa a palavra argumento. Argumento, segundo o autor, é um encadeamento das ideias de maneira lógica, ou seja, são as ideias que estão ali encadeadas, juntas, sobrepostas uma à outra, que faz um certo sentido. E esse sentido nós chamamos de lógica. Sobre essa temática da lógica, nós vamos discutir muito ainda sobre isso. Inclusive discutir sobre a lógica aristotélica de Aristóteles, que vivenciou o seu período aí, no século IV a.C., tá bom? Mas primeiro, é necessário entender uma situação filosófica muito interessante que tem aí no livro de vocês, na página de número 92. E eu irei ler aqui para vocês e vamos discutir aqui essa situação filosófica. Prestem atenção a essa situação. Em uma delegacia de polícia, assim está escrito na página de número 92. Alguma novidade, Fagundes? Pergunta a delegada ao ver o investigador entrar correndo em sua sala. Sim, as câmeras de segurança do jornal registraram que o rapaz entrou no prédio por volta do meio-dia. E sabemos que seu corpo, sem vida, foi encontrado pouco antes das 2 da tarde, relata o investigador. Portanto, o assassino do jornalista ocorreu em algum momento nesse intervalo, entre as 12 e as 14 horas, conclui a delegada. E todos os suspeitos estavam no jornal nesse intervalo? Pergunta a delegada. Sim, exceto Lana, que saiu pouco depois das 11. Podemos descartá-la? Perguntou o investigador. Lógico que sim, responde a delegada, embora continue cismada que Lana tem algo que ver com o crime de seu colega jornalista. Mais alguma informação? Mais nada. Mas prepare-se para a chuva de amanhã, avisa Fagundes. Por que diz isso? Deu na previsão? Nada disso. É que chove toda vez que dói o meu joelho e ele doeu a tarde inteira. Aí você para refletir. Ora, eu estou começando a perceber, professor, segundo essa historieta aí, essa situação filosófica, que existe um argumento entre uma delegada e um investigador. Existe uma cena de um crime que ocorre entre o meio-dia e as 14 horas, e existe também a possibilidade de uma suspeita não ser a que tenha praticado o crime, porque ela não estava no momento no jornal, no local do crime, no dia do acontecido do crime. Portanto, essa pessoa, que é a Lana, ela está excluída do rol das pessoas que poderia ser a assassina. Então, sobrou depois, no final, um argumento que não tem nada a ver com a história inicial. O investigador diz assim: prepare-se que vai chover. E a delegada responde: mas por quê? Não, porque toda vez que o meu joelho dói, chove bastante. Professor, o que tem a ver com o argumento? Ora, nós estamos entendendo aí que o argumento, que o tema do diálogo principal foi a investigação policial. Os raciocínios que desenvolveram na conversa foram 3 raciocínios. Um do crime, o outro que a Lana não poderia ser assassina, e o outro sobre a previsão do tempo e a dor do joelho do Fagundes. São 3 conteúdos, 3 argumentos que em um diálogo simples aconteceu. Não é assim, gente?
Então, houve aí o poder do argumento. Um argumento que faz sentido. Professor, mas quer dizer que doer o joelho significa que nós iremos, então, ter chuva todas as vezes? Bem, eu não estou dizendo que essa é a regra, né? Mas, no caso específico aqui deste cidadão, do Fagundes, me parece que essa é a regra. Toda vez em que ele sente a dor no joelho, chove. Vocês entenderam? Então, basicamente, é esse o argumento que a gente tem relacionado à questão das 3 temáticas desenvolvidas aí no início da nossa historieta. Quantas vezes nós temos, eu vou pegar aqui o livro que caiu, tá? E quando é ao vivo é assim mesmo, tá bom? Bem, quantas vezes a gente está reunidos em um grupo de amigos e a gente sempre está fazendo esse tipo de argumento, colocando vários tipos de temáticas numa conversa? Então, essa historieta aí é apenas para dar um pequeno ilustramento, né, no que realmente foi o que está sendo este conteúdo sobre a lógica, tá bom? Ou sobre o argumento. Bem, mas para descobrir o argumento é necessário a gente entender a lógica. E a lógica é uma área da filosofia entre o raciocínio e o argumento. Na página número 94 do livro de vocês, se vocês abrirem e fizerem o acompanhamento, vocês vão ver aí a divisão cerebral. Tem uma imagem que mostra o cérebro sendo dividido, onde você vai encontrar o hemisfério esquerdo do cérebro. Nós temos ali alojados no nosso lado esquerdo do cérebro palavras, números, a lógica, a linearidade, a dedução, a análise, a nossa consciência, e onde está depositado os nossos dons para as ciências e a matemática. Do lado do hemisfério direito do nosso cérebro, isso aí foi estudado, né, pelos neurocientistas, e descobriram isso, existe o ritmo, a cor, a intuição, a analogia, a subjetividade, a síntese, a pré-consciência, onde está também a área da arte e da criatividade. Quando a gente desenvolve determinados lados do nosso cérebro, a gente tem aquela predisposição, claro, obviamente, a determinados segmentos quando a gente desenvolve mais o lado esquerdo ou o lado direito do cérebro, tá bom? Então a lógica, ela vai discutir a respeito do raciocínio e também do argumento. E aí, para a gente entender essa lógica e esse argumento, nós vamos compreender a lógica do cotidiano, os raciocínios e os argumentos, a premissa e a conclusão, e no outro slide tem um outro princípio também desses argumentos, tá bom? Então a lógica do cotidiano, a razão de dizer um sim ou um não que obedece a alguns critérios de avaliação. Por exemplo, você tem um filho, é dia de sábado à noite, ele quer sair com os amigos, mas a região onde ele quer ir para determinada festa é muito violenta, e além disso tem outro condicionante, está o tempo bom para chover. E aí? Você vai autorizar o seu filho sair nessas condições climáticas, nessas condições de violência? Bem, aí é onde você para refletir, analisa os prós e os contras e entra com um argumento. Filho, não é melhor você ficar em casa hoje? Assiste um documentário, vai chover e tal, melhor ficar em casa. Quando chove a cidade toda alaga, essa região onde tu vai é muita violência. Não vá não, meu filho, não é assim que geralmente a prudência fala. E quando o filho é prudente e obediente, ele não acaba obedecendo o pai e a mãe. Então, é esse exemplo que a lógica do cotidiano faz com que a gente analise esses critérios, dizer o sim e dizer o não. Mas o que é esse argumento? O que é esse raciocínio? Raciocinar é algo que nós fazemos o tempo todo. Eu estou fazendo isso aqui agora. Você está assistindo, está raciocinando, está analisando, né, a historieta que eu acabei de falar, esse exemplo que eu acabei de falar aqui do filho, que vai obedecer o pai ou a mãe, né? O ato de raciocinar sempre tem o ato de argumentar junto. Por exemplo, aí na página 96 do livro de vocês, tem assim, ó, raciocinar e argumentar juntos ao mesmo tempo. Tem assim um exemplo, ó, Alfredo faltou à aula e a professora precisa saber a identidade dele para preencher uma ficha. 3 colegas A, B e C afirmam que ele tem 20 anos.
Apesar da coincidência, a professora, meio desconfiada, indaga sobre como conseguiram essa informação, ao que eles responderam. A professora pergunta: como é que vocês sabem qual Alfredo tem 20 anos de idade? Então a pessoa A diz assim: ó, eu tenho 21 e sei que o Alfredo é um ano mais novo do que eu, portanto ele tem 20. Beleza? Então tá aí. A pessoa, a letra A, está afirmando isso. A pessoa que seria a segunda pessoa, a letra B, vamos colocar como letra B, diz assim: uma vez o Alfredo me disse que já tinha 5 anos quando eu nasci. Hoje eu tenho 15 anos, então o Alfredo deve ter 20. Entendeu? Esse outro também tem outro argumento, tem uma outra ideia, tem outro raciocínio a respeito da possibilidade do Alfredo ter 20 anos também, que é diferente da pessoa A. E a pessoa C foi bem enfática. Não, uma amiga me contou que ele tem 20 anos. Acabou. Pronto. Vocês entenderam? Então, basicamente, raciocinar sempre tem o ato de argumentar junto. Tá bom? Bem, um outro critério também é o critério da premissa e conclusão. A premissa é todo o ponto de partida de um argumento. Toda vez que você vai argumentar com alguém, você tem que ter um ponto de partida, uma análise de alguma coisa. Então, o primeiro ponto de partida seria a premissa. E a conclusão é o ponto de chegada de um argumento. É o ponto de chegada de um argumento. Tá bom? Bem, nós temos também um outro chamado de proposição e termos, ou seja, são as sentenças que nós chamamos de sentenças declarativas. Por exemplo, são sequências de palavras de uma língua relacionada de acordo com a gramática, de tal maneira que formam um significado. Por exemplo, nós temos aí as proposições de sentença declarativa de ordem interrogativa e de ordem imperativa. Por exemplo, de ordem interrogativa é quando você faz uma pergunta: que dia é hoje? Isso é uma pergunta. Olha o tema, olha o tom da voz que eu estou imprimindo. Que dia é hoje? Aí nós temos também uma outra forma também que é imperativa, onde eu até mudo o tom da minha voz. Porque imperativa ela sugere poder de mando. Saia daqui. Então eu estou mandando. E isso é modo imperativo, tá bom? Então, de forma que é como se fosse assim, relacionado à gramática, à forma de como você fala, tá bom? Isso é que nós chamamos de sentenças declarativas, tá bom? Ora, agora nós vamos compreender quem foi o fundador da lógica. A lógica que sugere, claro, os primeiros pontos de partida do argumento. Então, nós temos aí Aristóteles, olha a imagem dele aí embaixo, né? Aristóteles, que nasceu no ano 384 e morreu no ano 322 a.C., né? É o primeiro pensador a estudar os tipos de argumentos. É o fundador da lógica, que é uma ferramenta importante para a busca do conhecimento. Deles tem algumas variáveis aí, né? Da lógica aristotélica nós temos algumas variáveis, como por exemplo, conteúdo e forma. É o próprio desenvolvimento da lógica, né, que vai chegar à sua forma. Por exemplo, olha só, todo ser humano é mortal. Isso é real? É. Sócrates é ser humano. Logo, Sócrates é mortal. Vocês entenderam aí? Então, isso aí é que é o conteúdo e é a forma. Nós temos outra variável, que é a verdade e a validade. A verdade ela está entre a forma e o conteúdo, que nos abre portas para a compreensão de outros dois conceitos fundamentais. Por exemplo, todo ser humano é mortal. O meu cachorro é mortal. Logo, o meu cão é um ser humano. E aí? Isso aí é verdade? Há uma validade em cima dessa verdade? Analisem. Ora, todo ser humano é mortal. O meu cachorro é mortal. Logo, o meu cão é um ser humano. Será que é isso mesmo? Nós temos aí algumas sentenças, né? Nós temos aí alguns argumentos, colocações para a gente poder argumentar e também raciocinar, mas, no entanto, o raciocínio ele não leva à verdade. Portanto, a validade deste argumento não vai existir. Por quê? Porque o cão não é ser humano. O cachorro, o cão, ele é um animal irracional, logo não é ser humano.
tá ok? Depois nós temos também aí a validade e a correção. Bem, na validade e na correção, nós vamos descobrir aqui que nós precisamos descobrir se sua conclusão ela é verdadeira de fato. É o que eu acabei de analisar aqui a respeito dessa história aí de que o cachorro é ser humano, né? A gente tem que analisar e fazer a correção. Não, o cachorro não é ser humano, é um animal. Isso é que é validade e correção. Outro também é explorando os termos. Para você chegar a esses argumentos, segundo Aristóteles, é necessário você entender o que é o conteúdo, entender a forma, o que é essa verdade, entender essa validade e também entender o que é essa correção. Então, tudo isso faz com que você, explorando os termos, você entenda basicamente o que é essa lógica aristotélica. E, por último, nós vamos ter as proposições categóricas, que relacionam os termos, né? Onde diz assim, por exemplo, todo ser humano é mortal, né? Então, ela é categórica. Ela é uma proposição categórica, pois relaciona a classe dos seres humanos com a classe dos mortais. Até agora, essas sentenças que eu coloquei aqui, elas são categóricas. Menos essa história de dizer que o cachorro é ser humano. Tá bom? Bem, nós vamos também entender agora os princípios lógicos fundamentais de Aristóteles, né? O que é esse princípio lógico? Primeiro, ele coloca como sendo o princípio da identidade. O princípio da identidade, ele diz assim, ó, por exemplo, brasileiro é argentino. Você provavelmente vai pensar que essa pessoa está louca ou muito mal informada, pois é óbvio que brasileiro é brasileiro, argentino é argentino e não se deve misturar as coisas. Então, princípio da identidade. A gente tem que saber identificar de fato o que são as coisas e o que é real. Se brasileiro é brasileiro, brasileiro não pode ser argentino, correto? Vamos lá. Um outro também que o Aristóteles vai trabalhar é o princípio da contradição. Deixa eu passar aqui o nosso último slide, né? O princípio da não contradição. E esse princípio da não contradição diz assim, ó, suponhamos agora nessa situação, um candidato à presidência da República afirma em um comício que o seu opositor é incompetente na gestão pública. Aí depois, quando termina o primeiro turno, ele se alia ao cara e começa a dizer que ele é um grande administrador. Ora, você não precisa ter estudado lógica para perceber claramente que há uma contradição entre os dois enunciados. Ou o cara é incompetente ou ele é incompetente. É um dos dois. Agora, a conveniência do candidato que foi para o segundo turno se aliar a um candidato incompetente para ganhar a eleição, aí é uma outra coisa. Mas nós que estamos compreendendo as coisas, a gente entende sobre força da lógica de que há algo errado nessas argumentações aí do candidato para poder ter o apoio do outro, né? Isso aí chama-se inteligência nata do ser humano que consegue perceber isso. É óbvio que todos nós entendemos e compreendemos assim. Bem, e princípio do terceiro excluído. O que é que o princípio do terceiro excluído diz? Retornando à mesma situação que eu acabei de colocar aí a respeito dos candidatos aí, né? Ora, dias depois, em uma entrevista, uma emissora de rádio, uma jornalista pergunta ao candidato sobre a sua contradição. O senhor mentiu antes ou você está mentindo agora? O senhor mentiu antes quando disse que o candidato era incompetente? Agora, ou o senhor está mentindo agora quando disse que ele é um grande administrador? Então, quando a jornalista faz esse argumento para com o candidato, e o exemplo é bem claro aqui no nosso livro, ela pergunta ou uma coisa ou outra. Ela não existe uma terceira hipótese. Isso é que nós chamamos de princípio do terceiro excluído. Só há duas hipóteses para você analisar. Não tem uma terceira. Tá bom? Ora, por último, nós vamos analisar, né, argumentação, as distintas formas de raciocinar. Aí nós temos duas formas de raciocinar. De dedução ou de indução. A dedução é um modo de raciocinar, argumentar e demonstrar em que a conclusão é uma consequência lógica. E aí o argumento dedutivo vai do maior ao menor. Por exemplo, aí na página 108 do livro de vocês, tem assim, ó, todos os suspeitos são ou devem ser pessoas que estavam no prédio entre as 12 e as 14 horas, conforme nossa historieta que eu acabei de colocar lá, certo? Então, Lana não é uma pessoa que estava no prédio entre 12 e as 14 horas. Lana não é ou deve ser suspeita. Viu? Como foi do maior para o menor, começou com todas as pessoas,
caiu somente para uma pessoa e no final se concluiu que uma pessoa não pode ser ali uma das suspeitas de ter cometido o crime, porque ela não estava no local do crime, ok? Isso é do maior para o menor. No método de indução é diferente. A indução é o modo de raciocinar que vai do menor ao maior. Na página 109 tem assim: um dia meu joelho doeu e depois choveu. Repetidas vezes, meu joelho doeu e depois choveu. Logo, sempre que meu joelho doer, vai chover. Né? Começa dizendo que o joelho um dia doeu e choveu. Depois diz que todas as vezes em que o joelho dele dói, chove. E no final ela vai compreender que sempre que o joelho dele doer, vai chover. Então, começou do menor para o maior. Vocês entenderam? Então, basicamente é isso que nós estudamos agora nessa nossa aula a respeito do que é o argumento, tá bom, gente? Então, espero que vocês tenham compreendido e a gente vai se encontrar em uma próxima oportunidade. Um abraço, minha gente!